te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, dia 11 de maio, quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, mais uma vez conosco nessa manhã. E pedimos mais uma vez que você compartilhe, então, esse vídeo. Chame outras pessoas para poderem conosco compartilhar dessa palavra abençoadora, tá bom? Então, você tem aí o seu grupo nas redes sociais, chame-os para que possam participar conosco. Então, se não fizer isso agora, compartilhe até o final desse vídeo para que outros também possam acompanhar, ok? Hoje nossa leitura e reflexão, os versículos de 25 a 32 do Salmo 119, estão dando continuidade ao estudo, então, nesse capítulo, né? Que tem 176 versículos. Então, nós estamos aqui nesses versículos de 25 a 32, vamos falar sobre a confiança do salmista em Deus e em sua palavra. Repetindo, a confiança do salmista em Deus e em sua palavra. Temos aqui, então, a quarta divisão de 8 versículos do Salmo 119, que se inicia agora com a letra Dalet, né? Letra que significa, Dalet, que significa porta. Vimos, então, a primeira, versículo de 1 a 8, falando a primeira letra Aleph, com o significado de boi. Depois vimos a segunda seção, os versículos, então, de 8 até o versículo 16, né? Falando então sobre justamente a letra Bet, que significa casa, e depois a terceira sessão mostrando justamente os versículos de 17 até 24, a letra Gimel, né, na terceira sessão, que significa camelo. E agora a quarta sessão, né, de 8 versículos, Dalet significando porta. Tá? Então nós vamos repetindo isso até que isso fique gravado então na nossa mente também. A situação do salmista antes de estar andando firme com Deus era uma situação difícil, e ele mostra isso claramente a partir do versículo 25. Ele diz aí o seguinte: minha vida está perto de virar pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Então, veja bem a expressão, minha vida está perto de virar pó, né? O salmista então reconhece que estar sem Deus é o mesmo que estar morto ou apegado ao pó. A Bíblia nos ensina que nós somos o pó e que ao pó nós vamos retornar um dia, nós vamos voltar. Viemos de lá e vamos voltar para lá. Então não há espaço para arrogância humana diante de Deus, né? Uma vez que somos pó e que para o pó nós vamos voltar. A Bíblia é o único livro que nos ensina aquilo que nós somos ou a condição em que nos encontramos sem Deus. Então a Bíblia, ela revela a verdade, ela não tem rodeios, ela não tem, não fica fazendo então, né, nenhum tipo de benefício, né, ou então de rodeios mesmo, né, com relação a quem nós somos e a nossa condição ao nos encontrarmos então sem a pessoa de Deus na nossa vida, tá? Então nós temos uma lista dentro da palavra de Deus que nos fala claramente sobre isso, e ela é extensa, né? E eu gostaria de ler apenas um pouco desta lista. São vários textos bíblicos que estão aqui atrelados um ao outro e que nos mostra justamente essa condição, né? Que nós como seres humanos temos diante de Deus. Aquilo que nós somos e a condição que nós estamos diante dele, tá? Ele diz o seguinte, eu não vou dar o endereço, apenas fazendo a leitura dos versículos aqui, para que você possa ouvir, mas todos eles foram tirados aqui da palavra do Senhor. Tá? Ele começa dizendo o seguinte: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Então isso vem do coração do homem.
Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Mesmo conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos para com o órfão e a viúva. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Iníquos vivendo em trevas, filhos do maligno, filhos da desobediência, escravos da prostituição, da impureza, da lascívia, da idolatria, das feitiçarias, ativamente envolvido em inimizades, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Bom, aqui nós temos uma lista que é longa, mas não é exaustiva, porque ela tem muito mais coisas. Então aqui nós vemos um pouco do que a palavra de Deus fala a respeito daquilo que o homem é e da sua condição. O mundo diz que o homem é bom e que ele está caminhando, para uma evolução onde ele se torna cada vez melhor. Nós não estamos vendo isso e a palavra de Deus não diz isso. Pelo contrário, diz que o coração do homem é mau e perverso. Então, diante desse quadro, nós podemos entender o clamor do salmista quando ele diz aqui: vivifica-me então segundo a tua palavra. Porque ele sabe qual é a sua condição. E por isso ele pede que o Senhor possa vivificá-lo, mudar, transformar a sua vida. Veja o que ele diz no próximo versículo, versículo 26. Eu te expus os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me teus decretos. Me ensina. Eu tenho revelado, eu tenho exposto os meus caminhos. Ou seja, o que o salmista está dizendo é que a sua vida então está diante do Senhor. Está descortinada diante do Senhor, onde tudo está claro, porque do Senhor ele não pode esconder absolutamente nada. Então ele pede: me ensina, Senhor, seus decretos. De novo, falando sobre a lei do Senhor, as ordens, a sua palavra, a sua orientação bíblica. Faze com que eu entenda o caminho dos teus preceitos, assim meditarei nas suas maravilhas. Evidentemente que para praticar algo nós precisamos entender, e é preciso o entendimento da palavra para poder praticá-la, e é isso que o salmista pede aqui. Mas ele ainda fala: minha alma esvazia-se de tristeza, esvai-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Então, tristeza do quê? Tristeza justamente pelos pecados cometidos, pelos deslizes, pelos erros, pelas faltas. O salmista sabia muito bem o que era ser um pecador, especialmente se ele for realmente Davi. Como dissemos lá no início, não sabemos quem é o autor desse salmo, mas muitos imaginam que possa ser justamente o rei Davi. E se é ele que está escrevendo aqui, ele sabe realmente do que está falando. Ele sabe muito bem o que é ser um pecador. Vimos a deplorável história de Davi, Batseba, Urias, a participação especial do profeta Natan, lá em 2 Samuel capítulo 11. Como o rei Davi descreve aqueles dias, ele descreve da seguinte maneira: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então ele fala claramente sobre o que aconteceu, as consequências do seu pecado na sua própria vida. Então, as decisões tomadas pelo salmista, que indicam a sua confiança em Deus, estão expostas justamente nesses versículos. Ele está disposto a andar nos caminhos do Senhor. Falhou, errou, mas ele aqui se dispõe a andar segundo as ordens do Senhor. Ele decide abrir o jogo e confessar abertamente os seus pecados a Deus. Ele deixa isso claro, Vimos aqui no versículo 26, lembra? Eu te expus meus caminhos, te expus os meus pecados, Tu me respondeste, então me ensina, Senhor. Confessei-te o meu pecado, Senhor. Salmo 32, ele fala a respeito disso.
né? E a minha iniquidade não mais ocultei. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, o salmista deixa claro a sua condição e ele pede ao Senhor, então, que possa ajudá-lo e perdoá-lo diante dos erros cometidos, diante das faltas, diante dos homens e diante também do Senhor. Tá? Versículo 29. Desvia de mim o caminho da falsidade, e por teu amor mostra-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade, coloquei tuas ordenanças diante de mim. Ó Senhor, eu me apego aos teus testemunhos, que eu não seja, então, envergonhado. Então, seguir os mandamentos de Deus como escritos na palavra do Senhor é o desejo do salmista. Escolher andar no caminho de Deus é o seu desejo e a sua vontade. Se apegar aos testemunhos do Senhor, exclusivamente deixando de lado todas as outras opções, é o desejo do salmista. Josué também lhe disse isso, falando diante do povo, né? Se vocês querem seguir outros deuses, andar segundo o caminho de vocês, fazendo aquilo que lhes dá na telha, ok. Porém, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então, ele tem uma decisão, e o salmista aqui também deixa bem claro a sua decisão. O salmista, ele sabia que precisava depender de Deus para poder cumprir as decisões tomadas, tá? Então, por esse motivo, ele pede a Deus que o ajude. E nós vimos isso claramente nesses versículos. Ele pede: desvia de mim o caminho da falsidade, mostra-me a tua lei, escolhi o caminho da fidelidade. Ó Senhor, me apega aos teus testemunhos. Né? Então, ele quer andar no caminho de Deus. E o caminho de Deus é uma pessoa, Jesus. Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Senhor Jesus resolve todas as dificuldades humanas apresentadas pelo salmista. Né? Ele mostra isso claramente aqui nesses versículos. Tá? Ele quer ser afastado do caminho da falsidade. Ele pede aqui que o Senhor o ajude nesse sentido. Ele pede que Deus o guarde dos caminhos da falsidade religiosa. Né? Mesmo naqueles dias já existiam muitas vozes, muitas divindades, muitas falsas religiões. O salmista deseja então ser iluminado por Deus para não entrar nessa situação. Eu me apego aos teus testemunhos para não ser envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando ampliares a minha compreensão. Então, cheio de confiança em Deus, ele exclama justamente isso. Que a vida com Deus é uma vida abundante, independente então das circunstâncias. Eu vou percorrer o caminho dos teus mandamentos. Né? Vou fazer e vou cumprir a tua vontade em minha vida. Esse é o seu desejo. E por isso, se for Davi aqui que está escrevendo o Salmo 119, por isso que lá atrás ele escreveu também o Salmo 23, ele diz que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para junto de águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, do teu bordão, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então esse é o desejo do salmista. Né? Percorrer o caminho do Senhor, o caminho dos mandamentos de Deus. Quero que a sua compreensão seja ampliada para que ele realmente tenha condições de fazer aquilo que agrada a Deus. E saiba exatamente qual é a vontade do Senhor e os caminhos que ele precisa percorrer. Então esse é o desejo do salmista. E expõe essas palavras para que nós possamos também meditar sobre elas e pensar que esse também deve ser o nosso desejo e o nosso caminho. Nós precisamos admitir que a nossa condição sem Deus, ela é realmente desesperadora. E temos que aceitar o convite de Deus para nos aproximarmos do Senhor. Os temos estabelecidos pelo próprio Deus. Não é nos aproximarmos do Senhor do jeito que a gente quer. Que Ele nos aceite do jeito que nós somos. Né? Falhos, imperfeitos, e continuarmos nessa imperfeição, nessas falhas. Não, o Senhor, então, Ele quer que nós estejamos estabelecendo as nossas vidas de acordo com a sua palavra.
O salmista aqui, já dissemos por várias vezes, eu amo a tua lei, quero seguir a tua lei, teus mandamentos, teus decretos, teus estatutos. Então é fazer o que Deus determina, servi-lo e adorá-lo do seu jeito e não da nossa maneira. Temos que optar pelo caminho de Deus. O caminho é difícil, o caminho é estreito. No Novo Testamento, né, nós temos justamente a menção dessas informações tão claras nos evangelhos, de que o caminho que conduz à salvação ele é estreito. Então temos tão pouco tempo para vivermos para Deus, em obediência a Deus. Então nós temos que fazer o melhor que nós pudermos, porque a nossa vida é muito curta. Ela passa voando, ela passa muito rápido. E nós precisamos aproveitar cada minuto, precisamos aproveitar todo o tempo para administrarmos muito bem e aproveitarmos muito bem o tempo e a vida que o Senhor nos dá, né? Então vamos fazer o melhor que nós pudermos para vivermos para Deus em obediência à palavra de Deus. Então nós temos que depender do Senhor se nós quisermos viver para Ele, né? Isso é uma grande verdade. Não podemos fazer nada sozinhos. Precisamos do Senhor. E Ele deixa bem claro na sua palavra que nós somos os galhos que estão enxertados na videira. E sem Ele nós não podemos fazer nada. Nós não temos vida. A nossa vida vem da seiva. A nossa vida vem do tronco. E nós somos então os galhos. Então deixemos o Senhor nos ensinar e nos conduzir pelo caminho da paz. Que nós possamos dizer com a mesma confiança do salmista: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que possamos ter essa confiança e, pautados nessa confiança, andarmos a cada dia de cabeça erguida, servindo ao Senhor, como dissemos ontem, não preocupados com o que os outros dizem, mas preocupados com aquilo que Deus diz e pensa a nosso respeito. Que Deus possa abençoar a sua quinta-feira, que todos tenham uma boa quinta-feira na paz do Senhor e que possamos realmente agradá-lo em tudo que nós fizemos e que possamos ter essa certeza no nosso coração de que Ele, sendo o nosso pastor, nada vai nos faltar. Que Deus então possa nos abençoar. Nós vamos orar encerrando então esta manhã, esse tempo juntos aqui em torno dessa palavra, e amanhã, se Deus permitir, vamos então mais 8 versículos, vamos dar continuidade então à reflexão dessa palavra para as nossas vidas, ok? Deus, muito obrigado por esse tempo juntos, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos de acordo com a Tua vontade, os Seus caminhos, e que dessa forma, Deus, nós possamos sempre demonstrarmos que nós confiamos no Senhor, confiamos na Tua palavra, e seremos, portanto, guiados pelo Senhor, guiados pela Tua palavra, de maneira que as pessoas possam ver em nós a pessoa de Jesus. Orienta-nos, portanto, dá-nos um bom dia, oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoá-los, meus queridos, ricamente. E amanhã, se Deus permitir, então, estaremos juntos aqui mais uma vez, tá bom? Para darmos continuidade nos próximos versículos, então, do livro de Salmos aqui, tá? Um forte abraço para todos vocês. Não se esqueçam, compartilhe o vídeo mesmo depois que encerrarmos aqui, com o maior número de pessoas. Convide pessoas para se inscreverem, se não são inscritos, ative o sininho, dê o seu like, muito importante. Invista em um tempinho para poder fazer isso. E você estará colaborando, não é comigo, estará colaborando com o reino do Senhor para que a sua palavra seja difundida e expandida e chegue a um número cada vez maior de pessoas para terem acesso a essa palavra, tá bom? Muito bem, muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até amanhã, se Deus assim quiser. Pra te adorar foi que